Microverdes são superalimentos e, como todo superalimento, a gente não precisa comer muito. Além disso, a gente pode cultivar microverdes num espaço muito pequeno. O mais importante sobre microverdes é a semente. A semente é a matéria-prima básica da agricultura e não podia ser diferente com qualquer outro germinado, com qualquer outra produção agrícola que a gente faça. E os microverdes são como uma horta portátil, não só porque você pode levar a sua horta de microverdes para qualquer lugar, mas porque você pode cultivar em qualquer canto da sua casa, em qualquer beirada de janela. Só que não se usa qualquer semente para fazer microverdes. Nem todas elas produzem substâncias favoráveis, boas para o nosso corpo. E existe também uma indústria de sementes que agrega um monte de produtos em algumas delas que a gente não pode usar para fazer microverde. Uma semente de ervilha tratada não pode ser usada para fazer microverde. Na embalagem da semente vem escrito se ela tem tratamento e qual é. Normalmente se coloca fungicida nas sementes e essas sementes não servem absolutamente para fazer microverdes. Outra coisa importante é que existe uma diferença entre semente e um grão, simplesmente. Nem todo grão é semente. Semente é uma unidade de vida que precisa ter o seu embrião intacto e o seu poder de germinação plenamente ativo. Para a gente cultivar microverdes é necessário ter sementes muito vitais. Toda essa nutrição dos microverdes vem justamente daí. Algumas substâncias nos microverdes são 40 vezes maiores do que na planta adulta. Isso porque a semente, na hora que ela germina, ela possui uma grande explosão de vitalidade e vários compostos dentro do endosperma da semente começam a se transformar e ali ocorre também uma transmutação dos elementos e uma série de nutrientes surge. O microverde é resultado desse poder da semente. Então, partir de uma boa semente é base total para a gente ter uma produção de microverdes e para ter microverdes realmente saudáveis. Tudo que é super nutritivo a gente não precisa comer muito. Todo alimento que tem muita energia, muita nutrição, a gente pode comer pouco desses alimentos. Quando a gente come comida orgânica com frequência, também a gente começa a comer menos porque se sente muito mais saciado. A fome oculta é resultado de comer alimentos que não são nutritivos. Mas quando você come microverdes, você tem um potencial nutricional muito alto por causa dessa energia da semente, por causa desse poder germinativo que é liberado no momento da germinação. Logo depois que a semente germina, ela emite as primeiras raízes e também um pendão vegetativo que se torna a plântula, que é o que a gente chama de microverde. Os microverdes são colhidos antes da planta mostrar a sua folha verdadeira. Ela ainda está contando com a sua energia de semente para se desenvolver. Por isso que a semente da qual a gente parte para fazer o microverde é tão importante. Só depois desse processo, quando ela está indo da plântula para uma mini folha, é que a gente começa a ter a absorção de nutrientes da planta a partir do solo. Então anota aí, a semente é a matéria-prima da agricultura e a base fundamental para a gente produzir os microverdes. Primeiro é feita uma ativação da semente. Essa semente não é um grão qualquer, ela é um ser vivo com potencial de germinação. Um cuidado inicial é importante e também tem um truque na hora de fazer os microverdes, que é fazer uma pequena pressão na semente. Os microverdes podem ser cultivados em qualquer espaço, é por isso que eu chamo de horta portátil, porque você pode realmente levar o seu kit de germinação com você e dentro da sua casa você também pode levar a sua bandeja de cultivo para qualquer lugar. Colocar numa janela onde tenha sol. Uma coisa que não pode faltar é água. A maioria das sementes desperta no contato com a água. A gente quebra a dormência de uma semente, a gente desperta ela com o contato com a água. Ela vai ficando túrgida, cheia de água e é isso que desperta o embrião dentro da semente e diz para ela que ela pode acordar, que ela pode germinar porque já tem água suficiente para ela crescer. Então é fundamental que não falte água no cultivo do microverde e água aspergida numa nuvem fina, não podem ser gotas grossas, porque como é um cultivo delicado, a gente tem que cuidar para aquela terra com as sementes não se espalharem por todo lado. Mesmo numa horta e numa lavoura maior, a gente tem que cuidar do tamanho da gota da irrigação. Mas no microverde é fundamental que seja uma névoa fina ou um regador com furos bem fininhos que você possa cuidadosamente passar em cima da bandeja de cultivo. Mas não é só num substrato ou na terra que se cultiva microverdes. Alguns microverdes a gente pode cultivar simplesmente com
água. O tempo para se obter um microverde vai depender do tipo de semente e também da época do ano. Épocas mais frias, algumas sementes tendem a demorar mais para germinar e algumas só vão germinar quando tiver calor suficiente. Tem um monte de segredos nesse caminho sobre como cultivar os microverdes. Se você tem interesse em aprender, comenta aqui embaixo qual semente você gostaria de germinar. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho, começa a seguir, faz todas essas coisas que tem aí no YouTube e segue a gente, acompanha, porque aqui tem sempre informações sobre o bem viver, sobre a vida integral, sobre viver no campo, sobre plantar orgânico e colher saúde, que são todas as informações que a gente vai precisar com maior prioridade daqui para frente. Te espero!